Boa noite, meus queridos alunos do cursinho alternativo. Aqui de novo está com vocês o professor Roberto. Irei ministrar para vocês essa aula de função quadrática no dia de hoje, ok? Seja no dia que você estiver assistindo, no caso, que isso aqui é uma aula gravada, tá bom? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos para a prova do Enem de 2021. Bora lá, bora começar. Bom, gente, para começo de conversa, eu queria gostar de primeiro introduzir a disciplina para vocês, tá bom? Aqui de novo, assunto função quadrática, ou também chamada de função do segundo grau, perfeito? Vai ser ministrada por mim, obviamente. E eu quero falar para vocês o que é que a gente vai ver hoje, tá bom? Nós vamos ver hoje, pessoal, o que é uma função quadrática, perfeito? As suas aplicações dentro do ramo da matemática, ou tanto na prova do Enem, ou na vida mesmo, ok? Coeficientes e variáveis de uma função quadrática, delta, bhaskara e vértice, eu acho que isso já dá um relapso de memória em vocês, porque vocês já viram isso, obviamente. Alguns exemplos e exercícios, mas são bem poucos. Vamos falar agora sobre a nossa competência específica proveniente para as funções, tá bom? Que veio da Base Nacional Comum Curricular. A competência específica 5 da matemática diz pra gente o que, pessoal? Que a função quadrática nos ajuda a modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas, ok? Para você que não lembra, uma representação algébrica, pessoal, é uma equação. É quando você transforma algo que você não sabe o que é em uma letra e tenta trabalhar aquilo seja em expressões, ok? Ou seja em equações, que é o que você está mais habituado a encontrar o famoso x. Perfeito? Bom, função quadrática. A função quadrática é, assim como a função afim, uma equação que obedece uma ordem, ok? Assim como na mesma, os valores que você terá para x irão resultar em valores para y. Roberto, não me lembro disso. É quando você tem aquilo, gente, que nós chamamos de conjunto domínio e conjunto contradomínio. Nós temos o domínio e nós temos o contradomínio aqui. Se nós temos elementos no domínio, pessoal, eles vão acabar nos gerando elementos no contradomínio. E essa relação, essa seta vermelha que vocês estão vendo aqui, olha, nós chamamos ela de função. Perfeito? É isso que é a relação de x, que no caso serão os elementos do contradomínio. Todos os elementos do contradomínio são o x, e os elementos que você tem ligados aqui no contradomínio é o que nós chamamos de y. Tudo certo? No caso, foi só para dar uma revisada mesmo nesse conhecimento simples que nós temos sobre função e tudo mais, e para vocês se lembrarem da ideia de ponto. Tudo bem? Segundo grau. Por que na função afim é uma função do primeiro grau e na função quadrática uma função do segundo grau? Qual é a diferença nessa coisa de grau que a gente tem aí? Gente, o segundo grau que nós conhecemos indica que nós temos dois valores para x. Ou seja, existirão dois valores possíveis para o x, que nós chamamos de x' e de x duas linhas, que também possuem o nome, pessoal. Aqui, olha. Esses dois caras aqui possuem o nome de raízes, ok? Eles são as raízes da sua equação do segundo grau ou da sua função do segundo grau. Tudo bem? E o y, gente? O y, o mesmo não vai possuir um valor. O mesmo ainda vai possuir um valor, sendo a sua imagem da função. Ou seja, o y vai continuar sendo o y. E como é que isso continua, gente? Vamos continuar falando aqui sobre a forma geral da função quadrática, ok? Tendo ela duas formas de serem representadas, tudo bem? A primeira forma que nós temos é f de x igual a ax ao quadrado. Lembrem, pessoal, que quando não aparece nada aqui entre duas letras ou uma letra e um número, sempre é uma multiplicação, tudo bem? Sempre está rolando uma multiplicação aqui no meio, ok? Entre uma letra e um número. Então, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Ou você pode escrever só trocando f de x por y, porque eles são a mesma coisa, né? Então, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, respeitando a também multiplicação que nós temos na parte de cima. Tá bom? Sim, x e y são pontos no gráfico, igual na função afim. Tudo bem? Você vai ter, gente, obviamente, um gráfico aqui. Tudo bem. E você tem neste gráfico, gente, o eixo y e o eixo x. O eixo da vertical, o y, e o eixo da horizontal, o x. Tá bom? Se eu marcar um ponto bem aqui, ele tem que ter coordenadas para x e para y. E isso aqui, gente, vai me dar um ponto P
que tem as coordenadas aqui, olha, x e y. É assim que você lê um ponto, e isso ainda vai estar presente nas suas questões, nos seus problemas, e também para você completamente entender o que seria a utilização das equações, porque basicamente as equações funcionam através dos pontos, tá bom? Se ele lhe der um gráfico, você vai ler o ponto pelo gráfico. Se ele não lhe der um gráfico, você vai ter que ler o ponto pelo que a questão vai lhe falar, porque ela vai lhe fornecer essa informação. Tudo bem? Deixa eu só apagar essa tinta aqui e vamos seguindo. E nós temos também algo que está sendo agora novamente cobrado na prova, tudo bem? Porque há uns anos atrás a gente não estava tendo isso sendo cobrado. Isso aparecia muito mais em provas militares ou em concursos mais específicos de vestibulares, como da região sudeste, lá que nós temos FUVEST, a prova da PUC, a prova da USP, que também é da FUVEST, ok? Isso aqui está aparecendo de novo agora na prova do Enem. Apareceu há uns anos, não apareceu na prova de 2020, com esse modelo de questão da forma fatorada da função quadrática. E como é que isso aqui vai funcionar? Vocês podem perceber que aqui nós não temos B e nem C, igual tem lá em cima, mas nós ainda temos o A e nós temos o X. E percebam a diferença. Aqui eu estou utilizando na forma fatorada o x' e o x duas linhas. Ok? Eles fazem parte dessa equação que vocês vão precisar usar agora. Tudo bem? Então, se a questão lhe fornecer um gráfico ou no texto ele lhe informar as raízes, saiba que muito provavelmente, se ele não lhe der a equação, essa que você tem aqui em cima, olha, essa que você tem bem aqui, saiba que se ele não lhe der isso, provavelmente a questão vai envolver esse tipo de problema aqui. Tá bom? Porque construir uma função quadrática do zero é muito complicado, não é igual como é na função afim, ok? Ou ele lhe dá um modelo da função que ele está trabalhando, ou ele lhe dá, ou ele não vai lhe dar. E você vai ter que sair isso através do gráfico. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer através dessa forma fatorada da função quadrática. Tá certo? Voltando e continuando o assunto, vamos ver agora algumas aplicações dessa função. Eu acho interessante vocês primeiro verem como é o gráfico. Roberto, não faz até agora disso. Perfeito. O gráfico da função quadrática, pessoal, ele funciona desse jeito aqui, olha. Essa figura que vocês estão vendo bem aí é uma parábola. Ela se chama parábola. Tudo bem? O que seria uma parábola graficamente? Ela vem de cima, desce, para, faz alguma coisa ali, faz alguma coisa ali e volta a subir. Ou o contrário, ela faz o quê? Ela sobe, para e desce em algum determinado sentido, porque ela vai para baixo infinitamente, não para, assim como ela vai para cima infinitamente também não para. Tudo bem? Se vocês verem perceber, o que são agora as duas raízes, gente? As duas raízes que você tem, nós chamamos elas de quê mesmo? Nós chamamos de x' e x duas linhas. Ou você pode chamar de x1 e x2 também, não tem nenhum problema, tá certo? Onde é que isso aparece aqui no seu gráfico? Isso vai aparecer para você, pessoal, aqui, olha. As raízes são os momentos em que o quê? Em que a sua parábola encosta que eixo aqui, olha? Encosta o eixo x. Aqui você tem x' e aqui você tem x duas linhas. E aqui você tem x' e aqui você tem x duas linhas. Roberto, quer dizer que sempre que eu for encontrar o x' e o x duas linhas, o x' sempre está mais à esquerda e o x duas linhas sempre está mais à direita? Não necessariamente. Tudo bem? Eu botei isso aqui só como forma de convenção, mas não necessariamente o x' sempre vai ser o primeiro, porque ele pode ser maior que o x duas linhas. Ah, Roberto, não quer dizer que x' e x duas linhas são valores numéricos? Isso, eles são números que você vai encontrar. E eu já vou dar a forma para você encontrar, mas alguns já devem saber, por causa de delta e de Bhaskara que viram durante o ensino médio. Tudo bem? Beleza? Bom, o comportamento da parábola funciona dessa maneira como eu acabei de falar para vocês também. Tudo bem? Continuando. Vamos continuar aqui falando um pouco das aplicações, tudo bem? Eu vou repetir o gráfico aqui para vocês olharem para ele e terem noção do que a gente está trabalhando, tá bom? Com esse tipo de função, é possível estudar situações em que há um crescimento repentino, mas que, ocasionalmente, ele vai cair ou vice-versa. Roberto, como assim? Percebam, gente, eu vou usar esse segundo gráfico bem aqui, olha, eu quero que vocês olhem para cá. Percebam, eu comecei bem aqui, olha, tá vendo? Eu subi, cheguei a um determinado ponto. O que rola depois disso? Depois disso aqui, está rolando uma queda do meu gráfico. Perfeito? Ele está descendo e vai continuar descendo infinitamente. Ok? Então o que acontece? Ela começa de um jeito,
E o que vai rolar depois? Ela sobe, parou, desceu. Ou o contrário, ela desce, parou e subiu infinitamente. Entenderam? É isso que acontece com a parábola. Esses são os tipos de problema que envolvem a parábola. Quando algo está subindo e em um determinado momento ele vai parar de subir e vai começar o quê? A descer. Ou o contrário, obviamente. Beleza? Por exemplo, alguns tipos de exemplos de questões que caem na sua prova, tudo bem, que vão cair na sua prova e que você precisa estar ciente. Temperatura, lucro, vendas, áreas de figuras planas, obviamente, áreas e figuras planas que podem ser construídas dentro de um gráfico, tudo bem? Roberto, como assim? Olha, percebe isso bem aqui, olha. Olha o que eu vou fazer bem aqui, olha. Pay, pay, pay. Ficou meio torto, mas eu acho que dá pra ver aqui, olha. Agora ficou um pouquinho melhor, né? O pai não é muito bom de desenho. Perceba que eu consegui fazer quase um retângulo ali. Tudo bem? Eu consigo traçar figuras dentro da minha parábola. Tudo bem? Eu consigo formar figuras. Assim como eu consigo, por exemplo, formar triângulos. Olha aqui, olha. Eu vou usar as duas raízes aqui, olha. E vou ligar com esse ponto bem aqui, olha. Percebam, vai ficar meio torto também, mil perdões. Eu consigo fazer triângulos aqui. Tudo bem? Eu consigo fazer figuras aí. E algumas questões vão permitir que você faça isso ou vão lhe cobrar para você fazer isso também. Beleza? Temos alguns outros tipos que falam sobre temperatura, porque a temperatura pode começar de um jeito em um determinado momento, por exemplo, um forno ser desligado, começa, chegou a um determinado ponto, parei e desligou o fogo. Ela vai se mantendo aquela temperatura durante um tempo e depois vai começar a cair. Ok? Ou você faz o quê? Está numa temperatura alta, desceu, e você liga o fogo. E o que acontece? A temperatura vai subir. Beleza? Esses são tipos de problema. Tudo que faz relação ao quê? A uma queda repentina, parou e subiu, ou uma subida e depois uma parada repentina e caiu, tudo isso vai se dizer respeito a funções quadráticas, ok? Ela é essencial para a sua prova, gente. Todo ano caem essas questões, seja de interpretação gráfica ou seja de problemas contextualizados que envolvem contas, tá bom? É por isso que eu estou fazendo questão de falar bastante sobre o comportamento do gráfico, tudo bem? Que vocês podem precisar dele para poder interpretar algumas questões em que ele vai lhe dar essas informações, tudo bem? Toma nota disso que é muito importante. Continuando, agora a gente vai trabalhar sobre os coeficientes, tá certo? Bora dar uma olhada de novo na forma geral da função. Gente, quem são os coeficientes da função? Os coeficientes da função, gente, são as letras A, B e C. Roberto, não é x e f de x, não? Não, gente, porque x e f de x são parte do ponto, tá bom? Eles são letras que formam um ponto, eles são as suas variáveis no problema, tá bom? Melhor, a sua variável em função é o x. O y também varia, mas ele só varia de acordo com o x. Tudo bem? Ele só vai mudar com relação a isso. Os coeficientes não. Os coeficientes para uma determinada questão, eles vão ser sempre fixos. Tudo bem? Eles nunca vão mudar. Bora lá. Perceba que o A e o B ainda estão aqui. Porém, o B possui outra obrigação aqui. O C é o novo coeficiente. E aí vocês já conhecem ele também. Roberto, por que tu falaste tudo isso? Porque na função afim, gente, você também tem coeficientes lá. E alguns coeficientes da função afim possuem a mesma função aqui na função quadrática, ok? Se você não se lembra da função afim, eu vou escrever aqui em cima, olha. A função afim é essa daqui, olha. f de x igual a ax mais b. Essa é a estrutura geral da função afim, tá certo? Vou deixar ali em cima só para lembrar, tá bom? X e y, gente, olha só. Isso aqui é porque eu queria deixar como se eles fossem a mesma coisa, tá bom? F de x e y, tá bom? Eles são a mesma coisa, beleza? Como dito antes, são variáveis e formam pontos no gráfico, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E agora vamos começar a falar sobre os coeficientes, tá bom? Coeficiente angular ou taxa de variação. O A, ele continua sendo o coeficiente angular, exatamente como era lá na função afim. Tudo bem? Ele possui a mesma obrigação. Ele determina crescimento e decrescimento do gráfico. Tudo bem? E vocês podem ver aqui como é que se comporta a parábola dentro do eixo x, do eixo y lá. Como é que é o comportamento dela. Percebam que quando o A é maior do que zero, gente, a concavidade... O que é concavidade? Concavidade é a abertura, tá, pessoal? A abertura da parábola, ela tá virada para cima. A abertura tá em cima, ok? E quando o A é menor do que zero, ou seja, quando ele é negativo... Gente, isso aqui, olha, são valores, tá? De sinais. Por exemplo, se o A for 2, por exemplo, ele é positivo, porque ele é mais 2, entendeu?
É só vocês olharem para o sinal do A que vocês vão entender esse negócio de maior do que zero, menor do que zero. Isso diz respeito a positivo e negativo, tá bom? E nesse caso aqui, por exemplo, é quando ele é menos 1. É um jeito de falar, tá? Porque ele já é negativo, ele já é um número menor do que zero. Beleza? Tranquilo? E por isso aqui que eu quero dizer pra vocês. É muito interessante vocês decorarem essa forma de concavidade pra cima, concavidade pra baixo e tudo mais. Porém, eu quero que vocês observem algo muito interessante aqui, tá bom? Que é uma leitura diferente desse gráfico, tá? Que eu acho que não é muito falado, mas é muito interessante vocês interpretarem. Que eu já falei anteriormente aqui mesmo nessa aula, e eu quero que vocês me ajudem a interpretar aqui agora. Percebam, gente, uma função crescente, o que acontece com ela? A função crescente sempre vai começar diminuindo, e depois ela vai parar, e depois ela vai subir. A gente já falou sobre isso aqui, só que é importante vocês terem noção que sentido e direção do gráfico. Percebam, gente, a seta que está aqui no eixo X, olha só, ela está apontando para a direita. Então o gráfico sempre caminha para a direita. Você vai olhar para uma parábola e você vai dizer, Roberto, ela é crescente. Perfeito, por quê? Porque da esquerda para a direita, a parábola está fazendo o quê? Ela está indo para cima. Perfeito? Esse é o raciocínio. A mesma coisa vale para quando A é menor do que zero. Percebam que da esquerda para a direita o que acontece? Ela sobe e para a direita ela continua o quê? Ela vai descer. Perfeito? Essa aqui é uma diferença. É legal vocês saberem isso, que é diferente de concavidade, que é negócio do sorriso e tal. É um negócio mais interpretativo, para você poder entender a lógica por trás disso daqui. O sentido do gráfico, que vai lhe ajudar a interpretar algumas questões também de função afim, tá? Esse negócio de sentido do gráfico. Dá uma nota disso que é importante. Beleza? Bom, vamos continuar falando aqui agora. Bora falar sobre o coeficiente linear, valor fixo ou valor inicial. Ele possui esses três nomes, tá? E quem é ele, gente? O valor fixo, coeficiente linear ou valor inicial é o C da função. Roberto, a gente teve aula de função afim. E eu me lembro desses nomes. Esses nomes não eram o B? Lá na função afim, sim. Eles eram o B. Aqui na função quadrática é o C, ok? Sim, o mesmo nome e a mesma função que o B tem na função afim. O C é o ponto em que a parábola, a sua figura, a parábola, vai tocar o eixo Y. Por isso que vocês podem perceber por essa imagem que eu separei aqui para vocês. Olha aqui, olha. Olha o C bem aqui, olha. Roberto, eu acho que eu entendi. Perfeito. Olha aqui para a parábola, olha. A parábola está bem aqui. Ela passou pelo eixo Y. Olhem bem aqui, olha. O eixo Y está bem aqui. Eu quero que vocês percebam isso acontecendo. Que não é difícil identificar o C graficamente. É só olhar para o gráfico. Olhando para o gráfico, você descobre quem é ele. Ok? Podem perceber que quando o C é maior do que zero, gente, a parábola ela corta o eixo Y na parte de cima do eixo Y. Tá bom? Em cima do eixo X. Perfeito? Quando o C é negativo, ele corta a parte de baixo do gráfico. E quando o C é igual a zero, ele passa exatamente na origem. Tudo bem? É interessante vocês se lembrarem disso, porque uma questão, quando ela fala isso aqui pra você, ela pode lhe dizer ou ela pode dar a forma da figura, o que vai também lhe ajudar a interpretar o problema. Tá bom? Continuando. Agora eu vou falar sobre o coeficiente B, ok? Ele não possui um nome muito específico, nem é tão interessante assim falar sobre ele também. O coeficiente B, ele possui uma função um pouco inútil, infelizmente, tá? Porque o mesmo só determina em que sentido a parábola vai cortar o eixo Y. Por exemplo, se o B for maior do que zero, a parábola intersecta o eixo Y no ramo crescente. Percebe aqui, olha. Se ele for positivo, gente, no momento em que a parábola está crescendo bem aqui, olha, está crescendo bem aqui, olha, ele vai cortar o eixo Y. Nesse momento, se ele for maior do que zero. Se ele for maior do que zero, aqui de novo, olha, reta decrescente aqui, olha, parábola decrescente. Ele corta aqui, entendeu? Perfeito? São duas situações diferentes. Para quando o seu A é maior do que zero e para quando o seu A é menor do que zero. Quando ele é positivo e quando ele é negativo aqui, tá? Crescentes e decrescentes. É assim que funciona. Deixa eu só apagar aqui, para não poluir muito essa parte aqui do gráfico. Se o B é menor do que zero, a parábola vai intersectar o eixo Y no ramo decrescente. É a mesma coisa que eu acabei de falar agora, só que ao invés de ser quando a parábola está crescendo, vai ser quando ela vai estar decrescendo aqui, olha. Olha o momento aqui, olha. Ela decresce aqui, perfeito? Aqui você tem o Czinho, ok? Tocando bem aqui. O B, gente, ele não é um ponto. O B não é um número, ok? Tipo, quer dizer, ele é um número, mas não interessa o número que ele é. Só interessa o sinal dele, entendeu? Mais nada. Ele só interessa o sinal e não precisa de mais nada, ok? E quando o B... Aí, esse aqui é importante, tá bom? Eu gostaria que vocês tomassem nota, se vocês estiverem copiando, desse daqui, olha.
Porque esse daqui, gente, é o que vai fazer você acertar muitas questões, tá bom? Quando B é igual a zero, a parábola vai intersectar o eixo y no vértice. Eu quero que vocês olhem aqui pra mim agora, eu quero que vocês percebam isso olhando pra mim. Gente, toda vez que o B for igual a zero... Roberto, quando é que ele vai ser igual a zero? Tu pode escrever isso pra mim? Olhem pra cá pro slide. Eu vou escrever aqui em cima, olha. Ué, aqui agora. Quando você tiver uma função, por exemplo, desse jeito aqui, olha, eu vou criar uma função agora completamente hipotética, tá bom? F de x igual a 3x ao quadrado mais 6. Roberto, é uma função afim? Não, não é uma função afim, é uma função quadrática porque o x está elevado ao quadrado ali. Percebam. Mas, Roberto, realmente não tem o b, porque deveria ter, por exemplo, um bx aqui, um x elevado à primeira aqui no meio, e não tem. Perfeito. Quando esse b nessa função, gente, ele for igual a zero, o que isso significa? Significa que eu tenho uma situação, pessoal, em que o meu eixo, perdão, a minha parábola, ela vai ser dividida exatamente no meio. O seu eixo y que você está vendo bem ali, ele vai virar um eixo de simetria. Ele vai dividir a função no ramo crescente e no ramo decrescente em duas partes iguais. Ou no ramo decrescente e no ramo crescente, no caso se ela for uma função crescente, ok? Ela divide ele em duas partes iguais. E o que isso vai ser importante para você, por exemplo? Olha aqui, olha. Suponhamos, tá, que esse gráfico continue aqui para baixo, olha. Suponhamos, eu tenho essas duas raízes aqui, não tem, pessoal? São as raízes da equação, que a gente acabou de falar ainda agora. Perfeito? Eu quero que você observe uma coisa muito interessante. Aqui é x', aqui é x duas linhas. Como a parábola está sendo dividida exatamente no meio, pessoal, o x' e o x duas linhas, eles vão ser o mesmo número, só que com sinais diferentes. Por exemplo, se o seu x' for 2, o seu x duas, perdão, se o seu x' for menos 2, porque está negativo aqui, né? O seu x duas linhas vai ser 2. Ok? Se o seu x duas linhas for 5, o seu x' vai ser menos 5. Conseguiu pegar a ideia? Toda vez que ele for intersectado no meio, quando b for igual a zero, ele é dividido em duas partes iguais, ok? E as raízes acabam tendo valores opostos. Perfeito? Essa aqui é uma informação muito relevante para você levar. Eu sugiro que você tome nota disso, que isso vai ser muito importante você resolver essas questões. Tranquilo? Continuando. Delta e Bhaskara. Ninguém sai do ensino médio sem amar ou odiar essa dupla chamada Delta e Bhaskara. Tudo bem? São a principal ferramenta para se descobrir as raízes da função quadrática. É com elas que você vai descobrir quem? X' e x duas linhas. Mas quem é o delta, gente? O delta ele é esse cara bem aí, olha. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Roberto, esse b, esse a e esse c são os da função? São. Você vem bem aqui, olha, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? E eu vou colocar só um exemplo numérico aqui, só para vocês fazerem relação aqui, olha. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 6x menos 8, por exemplo. Tá bom? Criei uma hipotética aqui só para vocês terem relação. Aonde é que eu vou ter o b, gente? O b tá bem aqui, olha. O b é o mais 6. Tudo bem? Quem é o a, gente? O a é o 2. Então você pega esse a, 2, e coloca bem aqui, olha. No lugar do a você coloca o 2 só. Sem nenhum problema. E quem é o c? Aí vocês têm que ter cuidado. Tudo bem? Roberto, o C é 8. Não, o C não é 8. O C, gente, é menos 8. Tá bom? Então vocês têm que levar ele com o sinal. Tudo bem? Porque vai rolar jogo de sinal ali no meio e isso vai fazer diferença nas suas questões. Tudo bem? Tenham cuidado com isso daqui. Vocês vão precisar se atentar ao jogo de sinal e aos sinais, aos sinais que tem cada um dos coeficientes para poder botar ali dentro. Tá bom? Esse é o delta. Você resolve, encontra o delta usando os coeficientes da função. Ah, Roberto, se algum deles for zero. Se algum deles for zero, você vai colocar zero ali no meio, não tem nenhum problema. Geralmente o a nunca vai ser zero, tá, gente? É obrigatório, porque senão a função não vai ser quadrática. O a precisa ser pelo menos um, ele só precisa ser diferente de zero. Ele pode ser qualquer número, ele só não pode ser zero, tá bom? Enquanto o b e o c também não tem restrição, eles podem ser zero, não tem problema nenhum. Beleza? Além do delta, nós temos a fórmula de Bhaskara. Tá bom? A fórmula de Bhaskara é essa, gente. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E eu quero que vocês olhem aqui pra mim agora, porque eu vou contar uma história sobre isso daqui. A fórmula de Bhaskara, gente, ela é muito famosa. Mas, assim, eu não sei se felizmente ou infelizmente. A pessoa que criou essa fórmula se chamava Bhaskara, o nome de um matemático. Mas não foi ele que criou essa fórmula, ok?
Existem dados históricos já que comprovam que não foi ele. É só um negócio para vocês saberem, uma curiosidade, tal, que é interessante contar. Perfeito? A fórmula de Bhaskara não foi criada pelo matemático Bhaskara, foi criada por outra pessoa. Mas como foi ele que apresentou primeiro, ele colocou o próprio nome, ele patenteou a fórmula, vamos dizer assim. Ok? É por isso que a fórmula leva o nome dele. Mas ele foi um matemático importante, não se preocupe. Ele não é um cara ruim só porque ele roubou essa fórmula, tá bom? Ele ajudou em muitas coisas dentro da área da ciência e da matemática. Perfeito? Continuando aqui. Bom, temos Bhaskara, que é comportada dessa maneira, ok? Tranquilo? Lembrando, tá, gente? Primeiro você faz o delta e depois o Bhaskara. Ah, Roberto, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Ok, você pode. É só você substituir ali dentro da raiz, você coloca o quê? B ao quadrado menos 4ac. E faz tudo numa porrada só. Porém, eu sempre recomendo fazer o quê? Calcula o delta primeiro e depois calcula o Bhaskara. Tá bom? Tá, Roberto, mas aquele mais ou menos ali, o que ele significa? Gente, se perguntem. A fórmula de Bhaskara tem no máximo 2 raízes. Ok? Então, como é que eu faço para descobrir essas 2 raízes? É através da fórmula de Bhaskara. Só que ali só tem um x. Como é que eu vou descobrir 2x? É justamente por isso que existe um mais ou menos ali, tá bom? Porque o resultado de uma raiz sempre é ou positivo ou negativo. Tudo bem? E é por isso que a gente tem a separação bem ali, olha, como tá ali, olha. Observação, aquele mais ou menos é o que separa os valores de x' e x'. Então, quem é o x', gente? O x' é a mesma fórmula, só que no lugar do mais ou menos você coloca o mais. E o x' segue o mesmo raciocínio, só que no lugar do mais ou menos você coloca o menos. Ok? É assim que você faz para diferenciar qualquer um dos valores. Tá, Roberto, bora supor que o meu delta deu igual a 9, por exemplo. Deu 9 o meu delta. Então eu vou colocar o delta aqui dentro, que vai dar 9, e eu vou ter que calcular a raiz quadrada de 9, né? Perfeito. Como você bem sabe, a raiz quadrada de 9 dá 3. Então aqui você vai ter o que, gente, como resultado? Você vai ter mais 3 e vai ter menos 3 aqui nesse lugar. Entendeu? Se o seu delta for igual a 9. Perfeito? É assim que você faz essa diferenciação para você poder fazer o quê? Quem é o x' e quem é o x'. Tá certo? Vou só dar uma apagada aqui. E vamos continuar. Continuando. Determinante, o delta e a sua principal função. Gente, o delta, que a gente chama bem ali, ele tem um nome, tá bom? O nome dele é determinante. Pelo próprio nome, acho que vocês conseguem entender. Ele determina alguma coisa. Mas o que é que ele determina? Bom, gente, os valores do delta determinam a quantidade de raízes que nós temos. Então ele determina quantas raízes a função tem. Porque eu deixei claro para vocês que era o quê? Era no máximo 2 raízes. Tudo bem? Bora ver os casos aqui, olha só. Nós temos o primeiro caso, gente. O primeiro caso é quando o seu delta ele é negativo. Ok? Ah, Roberto, calculei meu delta, deu menos 4. Ok? Quando o seu delta dá menos 4, gente, quando ele dá um valor negativo, é essa configuração de gráfico aqui que você tem, olha. É um gráfico que não encosta o eixo X. Ou seja, gente, nesse tipo de gráfico, aqui, nesse tipo de situação, você o quê? Não tem raízes. Ok? Nesse tipo de gráfico aqui, você não tem raízes reais para poder colocar nesse gráfico. Tá bom? No segundo tipo, gente, nós temos aqui, olha, quando o delta é igual a zero. Quando o seu delta dá zero, pessoal, você pode inferir o seguinte. Lembrem sempre dessa palavra aqui, olha. Quando o seu delta é zero, ele tangencia o eixo x, ou seja, ele toca uma única vez no eixo x. E por causa disso, você tem o quê? Ah, Roberto, mas não são as raízes que tocam no eixo x? Exatamente, são as raízes. Mas neste caso em específico, as raízes, gente, elas vão ter o mesmo valor. Tá, Roberto, mas quando o meu delta for zero, eu posso calcular Bhaskara mesmo assim? Sim, você pode, vai ser assim. Você pode calcular só uma vez, você não precisa fazer x' e x', tá bom? Porque o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que o seu delta é zero. Então é como se você tivesse subindo aqui, olha. X igual a menos b mais ou... Eita. Mais ou menos... Deixa eu só apagar aqui. Opa. Aqui. Mais ou menos raiz de zero sobre 2a. E se você perceber, gente, raiz de zero é zero. Então fica menos b mais ou menos zero, que não faz diferença nenhuma, dividido por 2a. Ou seja, esse mais ou menos zero, gente, você só precisa tirar ele. Então você pode calcular por menos b sobre 2a. Tudo bem? O valor dessas raízes aí. Tá tranquilo? Ou seja,
No momento em que o delta é igual a zero, pessoal, você tem o quê? Você tem uma raiz, ok? Somente uma raiz aqui, tá bom? Só apagar esse carinha aqui. E continuando. E aqui é o caso mais comum de todos, tá, pessoal? O caso mais comum de todos qual é? É quando o seu delta é maior do que zero, ou seja, quando ele é positivo. No caso, quando ele for positivo, você vai ter as duas raízes, o que a gente já viu e tudo mais. Sempre vai dar duas raízes com o delta maior do que zero. Ah, Roberto, meu delta deu 0,4. Tudo bem, 0,4 já é um número maior do que zero. Ele já é positivo. Então serve, a sua função, no caso, vai ter duas raízes. Tudo certo? Bom, vamos continuar aqui agora. Vértice, tudo bem? Esse aqui é o cargo-chefe de todas as questões de função quadrática, tudo bem? Porque sempre tem vértice todos os anos da prova do Enem, tudo bem? Sim, gente, vértice e não vértices, como vocês podem ver em alguns livros ou até mesmo algumas pessoas falando. O vértice, gente, ele é um ponto só, tudo bem? Esse é, com certeza, o alvo das questões mais fáceis de função quadrática nos vestibulares. Porque as palavras-chave desse problema são muito nítidas, a gente já vai ver qual elas são, tá bom? Mas essa aqui é com certeza, gente, vértice são as questões mais fáceis da prova. Tudo bem? Mas o que é o vértice? Gente, o vértice ele é um ponto de máximo e de mínimo da função. Ou seja, o vértice é um ponto de coordenadas xv e yv. X do vértice e y do vértice. Tudo bem? É assim que você lê essas coordenadas de ponto aí. E como é que você calcula elas? Você calcula essas coordenadas usando dessas expressões aqui, tá, gente? O x do vértice você pode calcular como? Menos b sobre 2a. Roberto, não acabaste de fazer isso bem ali agora? Perfeito, gente. Quando o seu delta é igual a zero, é quando você vai ter ali o seu x do vértice, ok? É por isso que a gente diz isso, é por isso que ela foi construída dessa maneira, tudo bem? X do vértice é igual a menos b sobre 2a, ou x do vértice é igual a x' mais x duas linhas dividido por 2. Você faz uma média aritmética entre as raízes aí, tá bom? É isso aqui, dessas duas formas no caso, que você pode calcular o x do vértice sem nenhum problema. Uma usando os coeficientes e a outra usando as raízes, tá bom? Porém, o y do vértice só tem uma maneira usando a equação própria dele, tá bom? E essa forma de se calcular, gente, como é que se faz? Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, ok? Ah, Roberto, então eu sou obrigado a calcular o delta aqui. Sim, você é. Você é obrigado a calcular o delta para poder encontrar o y do vértice. Tá certo? Bom, e isso aqui, gente, é o vértice, tá bom? Percebam, eu tenho um gráfico crescente aqui, olha. Da esquerda para a direita ele está subindo. Neste ponto bem aqui, gente, que é onde o movimento para de descer e começa a subir, eu tenho o valor mínimo. E no momento em que o movimento para de subir e começa a descer, eu tenho o valor máximo. Tá certo? Esses daqui são os vértices, pessoal. Se vocês não conseguem ver os pontos, eles estão bem aqui, olha. Y do vértice, X do vértice. E a mesma coisa para cá, olha. Aqui, olha. Y do vértice. E aqui, olha. X do vértice. Tá bom? Você tem aí esses dois caras aparecendo, porque afinal de contas o vértice é um ponto. Tá bom, pessoal? Ele só é um ponto da sua parábola mesmo, sem nenhum problema. E quais são as palavras-chave para você trabalhar com vértice no Enem, gente? Máximo, mínimo ou o momento em que a função atinge o máximo ou mínimo. Esses dois caras aqui, gente, olha, esses dois primeiros aqui, olha, quando ele lhe pedir máximo ou mínimo, eles sempre vão estar falando de y do vértice. Tudo bem? Sempre. E no caso, quando for esse segundo cara, bem aqui, olha, momento em que a função atinge, o momento em que acontece o máximo, o mínimo, a quantidade de alguma coisa para alguma coisa chegar no valor máximo ou mínimo, esse cara aqui, gente, sempre vai ser o x do vértice. Tá bom? É assim que você diferencia as questões. É dessa maneira, tá certo? Continuando, a gente vai continuando agora e a gente vai falar de um bônusinho para vocês, tá bom? Ai, Roberto, eu tenho preguiça, eu quero achar outro método para poder resolver delta e bhaskara, porque eu não quero fazer e tal. Tem algum outro método? Tem sim, gente. Tem outro método. E esse método se chama some-produto, tá bom? Muitos estudantes reclamam que são muitas fórmulas, e se tem um jeito mais fácil de se encontrar as raízes da função. E tem sim. Perfeito?
Bora adotar esse exemplo aqui, gente. X ao quadrado menos 5x mais 4. Ok? Um exemplo de uma função quadrática em que eu vou usar a soma e produto. Tá bom? A soma e produto é uma ferramenta e a regra é desse jeito aqui, olha. Como é que funciona a soma, gente? A soma é isso aqui, olha. Menos b sobre a. Tá, Roberto, eu tenho que pegar o valor do b, bem aqui que no caso é 5, né? Menos 5. E pegar o valor do a. Roberto, qual é o valor do a que não aparece aqui, gente? Ele não aparece, mas o valor do a é 1. Tá bom? Perfeito? Ou seja, a soma, gente, é o quê? É menos b sobre a. A soma, pessoal, é a soma das raízes. Tudo bem? Então é x' mais x duas linhas que tem que dar o quê? Menos b sobre a. Tá certo? E o produto, gente, o produto é c sobre a. O valor do c, que no caso nós temos bem aqui, olha, que é mais 4, tá bom? Deixa eu só marcar aqui, olha, b e c, tá bom? Você coloca ali, olha, B, C e o A, e o C tá ali, olha, C sobre A. Ou seja, x' vezes x duas linhas tem que dar esse C sobre A. Tá bom, pessoal? É assim que você vai encontrar a soma e o produto. Mas, Roberto, para que serve essa soma e esse produto? Percebam, gente, a gente tem ali, olha, x' e x duas linhas, sempre interagindo. Um numa soma e um numa multiplicação. Tá bom? Agora, bora ver isso na prática aqui, olha. Bora usar isso aqui, gente. Aqui, percebam, eu peguei a fórmula da soma, coloquei os coeficientes que eu tenho aqui da minha função, só substituir, entendeu? Menos com menos, mais, isso aqui dá 5 positivo. 5 dividido por 1, 5. Então eu tenho que achar dois valores, x' e x duas linhas, que somados deem 5. Tá, Roberto, eu consigo pensar em alguns aqui e tal. Beleza, você consegue pensar em alguns, mantém na sua cabeça, tá bom? E o produto, tá? O produto é c sobre a, no caso 4 sobre 1, que dá 4. O que é que você tem que pensar, gente? Ah, Roberto, eu pensei numa combinação aqui, olha. Eu pensei em 5 e 0 para dar 5, 5 mais 0 no caso, 4 mais 1, 3 mais 2, 2 mais 3, 6 e menos 1. Eu pensei nisso aí, dá o 5. Perfeito. Existem infinitas possibilidades para dar uma soma e para dar um produto. Mas você tem que ver dois valores que ao mesmo tempo vão satisfazer essa soma e esse produto, tá bom? Aí você tem que pensar, ok, que números multiplicados dão 4 e que ao mesmo tempo somados deem 5, tá bom? Uma dica, sempre começa o raciocínio pelo produto, tá bom? E nesse caso aqui, olha, nós temos duas possibilidades aqui, como vocês podem ver. X' vezes x duas linhas é o que, gente? 2 vezes 2, 4, ou x' e x duas linhas multiplicados, 1 vezes 4, 4. São duas possibilidades, 2 vezes 2 dá 4 e 1 vezes 4 também dá 4. Aí você tem que testar. Qual desses dois caras somados dá o 5? Como vocês podem ver bem ali, olha. 2 mais 2 dá 4. E 1 mais 4 dá 5. É por isso que a solução do problema é o que, gente? X' igual a 1 e x duas linhas igual a 4. Porque ambos multiplicados dão 4 e ambos somados dão 5 nesse caso. Tá bom? Aí, Roberto, demorou muito, tal, é demorado assim. Não, gente. Você fazendo isso aqui com uma certa prática, dá tudo certo. Fica tudo tranquilo, entendeu? Dá pra fazer tranquilamente isso aqui sem nenhum problema, tá? Mas lembrando, isso aqui é um bônus. Eu recomendo você se acostumar a fazer Delta e Bhaskara e quando você se sentir completamente confiante, aí sim você faz soma e produto. Tá certo? Continuando aqui agora, o nosso assunto, ele finalizou. Oh, que pena. Finalizou o assunto, mas agora eu vou resolver alguns exercícios de fixação, tá? Lembrando que, se você tem alguma dúvida, você não entendeu direito, pode contactar a equipe de matemática, tá? Com relação a esses exemplos, até mesmo os exercícios que vão estar no material, tá? Lembrando que nós temos o nosso plantão que vai acontecer ao sábado, tá certo? Que nós vamos poder falar sobre isso daqui, tá bom? No caso, gente, bora resolver esses exemplos de fixação aqui. Bora fazer a letra A. O que eu quero aqui, gente? Eu vou tentar fazer o gráfico dessa função, eu vou determinar o vértice dessa função e vou calcular pela soma e produto e pela delta e bhaskara, tá bom? Para vocês poderem ver aqui, tá? Fazer a letra A, vou usar esse quadro inteiro aqui, e aí quem tiver vontade de copiar vai ter que pausar o vídeo, tá? E vai ter que copiar isso daqui, beleza? Para poder, que eu vou apagar tudo e aí eu vou resolver a letra B, tá? Bom, gente, primeiro passo de tudo, para você que tem dificuldade de identificar os coeficientes, primeiro você escreve eles aqui no cantinho, olha. O A é 1, tá? Porque tá aqui acompanhando x ao quadrado. O B é menos 5, aqui ó, beleza? E o C é 6 positivo, tá bom? Tá certo? Primeiro passo, gente, eu já venho aqui, olha, já vou calcular meu delta e bhaskara, tá bom? Sem nenhum problema. Delta é o que, gente? B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual ao que, gente? Quem é o B ao quadrado? O B é menos 5
ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, delta vai ser igual ao quê, gente? Menos 5 elevado ao quadrado, pessoal, é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos mais, 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Ok? Então, aqui nesse exemplo, o meu delta deu igual a 1. Ah, Roberto, delta igual a 1 é uma raiz. Não. Delta igual a 1 é o maior do que zero, é um número positivo. Ou seja, como ele é positivo, a questão tem duas raízes, tá? E aí nós vamos aqui, nós vamos calcular x' e x2', tá? Primeiro, bora escrever Bhaskara aqui, olha. Bhaskara é o que, gente? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre o quê? Sobre 2a. Perfeito? E agora a gente vai substituir os valores aqui, olha. X vai ser igual ao quê, gente? Menos o menos do b, que é 5, né? No caso, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o 1 aqui, tá bom? E agora a gente vem aqui pra cima, que eu vou diferenciar eles, tá bom? X' vai ser o quê, gente? X' vai ser menos com menos mais. Então aqui, olha, fica 5 mais raiz quadrada de 1, 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aqui embaixo, olha, x2'. É a mesma coisa, gente. Só que no caso, menos 1. Tu só troca o sinal do cara do meio. Beleza? Agora bora calcular 1 por vez aqui, olha. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 por 2, 2. Ok? Então encontramos os nossos valores x' e x2' aqui. Tá bom? O que é que você faz? Você vem aqui, olha, desenha um gráfico. Tá bom? Marca as suas duas raízes que você tem. No caso, eu vou dizer que aqui é 3 e aqui é 2. E o que é que vai rolar, gente? Olha só. Eu preciso que você olhe bem aqui. Eu preciso que você observe esse gráfico e entenda o seguinte. Você tem sempre que olhar para o seu coeficiente linear e marcar ele bem aqui, olha. Tá aqui o 6, olha. E aí o que acontece? Você vem aqui, olha, passa o lápis aqui, olha. Pei. Faça uma parábola bonitinha, que não precisa ser perfeita, igual a minha, né? Mas vai dar certo, tá bom? Fez a parábola bem aí. Nosso objetivo agora é fazer o quê, gente? Nosso objetivo é encontrar o vértice, bem aqui, olha. É encontrar o x do vértice e é encontrar quem aqui, olha? Encontrar o y do vértice, que formam esses pontos aqui, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Como é que a gente faz isso, gente? X do vértice é o quê? Menos b sobre 2a, ou a soma das duas raízes, tá bom? Eu vou resolver pelos dois para mostrar para vocês que dá certo, tá? X do vértice vai ser o quê, gente? Menos o b. O b é menos 5, então menos o menos 5 dividido por 2a. O a é 1. Então vamos lá, gente. Fica o quê? Menos com menos mais 5 por 2. 5 dividido por 2 não dá inteiro, dá um número decimal. Então aqui fica 2,5. Tá bom? Roberto, pode resolver pelo outro método? Posso. Vou fazer aqui em cima, olha. X do vértice vai ser o quê, gente? Vai ser x' mais x2' dividido por 2. X do vértice vai ser o que então, gente? Vai ser 2 mais 3 dividido por 2. 2 mais 3, 5 por 2. A gente já sabe que isso aqui dá 2,5. Ok? Dá exatamente a mesma coisa e sempre vai dar. Beleza? Podem confiar na dica do tio Roberto. Tá bom? E agora, Roberto, e o y do vértice? Bora lá, gente. Aqui é fácil, porque a gente já tem o valor do delta, né? Y do vértice é o quê, gente? Menos delta sobre 4a. Então, colocando bem aqui, olha, y do vértice vai ser o quê? O delta dá 1, gente. Então, menos 1 dividido por 4a. O a é 1 e 4 vezes 1 é 4. Bom, como eu não quero dividir isso daqui, eu vou deixar isso aqui como... Na verdade, eu vou dividir sim, tá? Como menos 0,25, tá bom? E bem aqui, olha, percebam. Bem aqui esse cara, olha, menos 0,25. Faz sentido ele ser negativo? Sim, faz, porque ele está abaixo da origem. Tá bom, gente? Esse y do vértice aqui, olha, está abaixo da origem. É por isso que ele dá menos 0,25.
E é assim que basicamente você traça um gráfico. Perdão a bagunça e tal, é porque eu fiz muito grande aquela parte do delta, só que na letra B agora vai ficar mais tranquilo, porque eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Agora, a outra, gente, eu vou apagar tudinho aqui e aí a gente já volta, tá bom? Retornando, vamos lá. Gente, bora fazer de novo aqui, olha. Olhando pra letra B agora. O meu A é 4. O meu B é menos 4. O meu C é menos 24. O que eu faço, gente? Calculo o delta primeiro, tá bom? Roberto, não vai fazer porção de produto? Até posso, mas eu prefiro mostrar pra vocês o delta e bhaskara primeiro, que é bem mais tranquilo, e eu preciso que vocês aprendam ele primeiro, tá bom? Delta, então, vai ser o quê, gente? De novo, B ao quadrado menos 4AC. Tranquilo? Beleza, foi aqui. Delta, então, vai ser o quê, gente? Menos 4, porque o B é 4, menos 4, beleza? Menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 24. Coloquem sempre o negativo entre parênteses, tá bom? Então, quem é que vai ser o delta, gente? Delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 16 vezes menos 24, bora fazer bem aqui, olha. 24 vezes 16. 6 vezes 4, 24. Vem 2 aqui pra cima. 6 vezes 2, 12. 2 mais 4, 12 mais 4, perdão. 12 mais 2, 14. 1 mais 4, 4. E 1 vezes 2, 2. Tá bom? Somou todo mundo. 4, 8, 3. 384. Só que esse 384, gente, é positivo. Roberto, por quê? Menos com mais, menos, e menos com menos, mais. Jogo de sinal, tá bom? Ou seja, o meu delta deu o quê, gente? 16 mais 384, que coincidência. 400, tá bom? Roberto, é exato? Sim, existe uma raiz exata para isso, é isso que você está pensando quando você chegar lá no Bhaskara, tá bom? Aí a gente vem bem aqui, gente. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A, tá bom? Sempre façam isso. Então, x vai ser igual ao quê, gente? Montando a equação de uma forma geral aqui, né? Vai ser menos o menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 400. Dividido por 2A, o A é 4, beleza? Então, 2 vezes 4 aqui, tá bom? Montando uma de cada vez aqui, gente, x' vai ser o quê? X' vai ser 4 positivo, porque menos com menos é mais raiz quadrada de 400, que é 20, dividido por 2 vezes 4, que é 8. E a mesma coisa para o x duas linhas, só que aqui é 4 menos o 20, dividido por 8. Fazendo de bate-pronto aqui, gente, 4 mais 20, 24. 24 por 8, 3. Tá bom? 4 menos 20 é menos 16. Menos 16 dividido por 8, isso aqui dá menos 2. Tá bom? Então as nossas raízes são 3 e menos 2. Aí você vem bem aqui, olha, faz um gráfico bacana, legal, elegante, tá? Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, e você marca suas raízes, olha, menos 2 e aqui o 3, tá bom? E sempre se lembrem de olhar para o C. O C, gente, é menos 24. Então você vem bem aqui, olha, aqui, ó, menos 24. Ele precisa passar por aqui. Como, Roberto? Dessa maneira bem aqui, olha. Tá bom? Eu não sei se ficou certo, tá, gente? Eu acho que não ficou, tá? Então eu só vou apagar ele aqui e eu já volto para fazer ele direitinho, tá bom? Pronto, gente, agora ficou um pouquinho melhor, tá? Vai dar pra gente calcular o nosso vértice sem nenhum problema. Bom, gente, calculando o vértice aqui, olha, pei aqui, olha, beleza? X do vértice e pra cá, olha, o Y do vértice. Roberto, o Y do vértice é menor do que menos 24, né? Por que menor, gente? Porque quanto mais pra baixo o número tá, mais negativo ele é, ou seja, ele é menor, tá bom? Só colocar direitinho aqui o menos 24, só pra não confundir. E bem aqui, olha, o Y do vértice, tá certo? Bora calcular um de cada vez, gente. Vou calcular o X do vértice usando a estratégia das raízes, tá, gente? 3 mais o menos 2, ou menos 2 mais 3, tanto faz, tá bom? Dividido por 2 aqui, tá? Como é que vai ficar, gente? 3 mais o menos 2, mais com menos menos, 3 menos 2, 1. Ou seja, fica 1 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5 positivo, tá? Y do vértice, gente. Menos delta sobre 4A. Menos 400 dividido por
4 vezes 4 aqui, tá certo? Então fica menos 400 dividido por 16. E se vocês conseguirem perceber, gente, aqui, olha, menos com mais, menos 400 sobre 16, fazendo a conta disso daqui, na mão mesmo, ou fazendo por simplificações, tanto faz, isso aqui dá 25. Perfeito? Ou seja, gente, meu x do vértice bem aqui, olha, 0,5 ou meio, e aqui, olha, meu y do vértice é quem? Menos 25. E pronto, você construiu seu gráfico, achou seu vértice sem nenhum problema, tá? Gostaria de falar, gente, que esses tipos de casos de construção de gráfico é importante você dominar, tá bom? Porque se você domina a construção do gráfico, você sabe exatamente para onde você tem que olhar no gráfico, tá certo? Existem alguns exercícios no material de vocês, exercícios de fixação, alguns propostos bem simples, para vocês treinarem justamente isso aqui, tá certo? Continuando a aula agora. Bora para mais um exemplo aqui, olha, um exemplo bem simples também, de uma interpretação de texto bem simples para vocês perceberem. Como é que o vértice é cobrado na prova do Enem? E ele é cobrado exatamente dessa maneira na maioria dos casos, tá? Existem alguns que não e existem alguns que sim, tá bom? O lucro mensal de uma microempresa é dado pela função L de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3, onde x é a quantidade produzida e vendida e L é expresso em milhares de reais, tá bom? O lucro máximo dessa microempresa é, gente, ele quer o lucro máximo, ele quer o máximo desta função. E se vocês se lembram bem, eu falei para vocês qual é a palavra-chave de máximo. A palavra-chave do máximo, gente, é quem? É o y do vértice. É ele quem você quer, beleza? E quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4. Aqui. Beleza? Primeiro a gente precisa calcular o delta, né, gente? Bora fazer aqui, olha, o delta. A partir da função aqui, olha. Gente, 4 ao quadrado, né, Roberto? Por quê? Porque o meu coeficiente b é o 4. Beleza. Menos 4 vezes o a, que é menos 1. Roberto, menos 1. Sim, percebam aqui, olha só, gente. Menos x ao quadrado. Tá certo? É por isso que é menos 1. Vezes menos 3 aqui, olha. Porque o seu c é menos 3 aqui. Beleza? Delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo, porque menos com menos é mais. 4 vezes menos 3, mais com menos menos. 4 vezes 3, 12. Tá bom? Ou seja, 16 menos 12, o meu delta é igual a 4. Temos que ele é igual a 4 aqui, gente, então, vamos lá. Y do vértice vai ser o quê? Menos 4 dividido por 4 vezes menos 1, porque o seu A é menos 1. Então, y do vértice vai ser igual a menos 4 dividido por menos 4. Isso aqui dá exatamente 1. Roberto, não tem resposta. Tem sim. A parada é que ele falou que o lucro, gente, é expresso em milhares de reais. Ou seja, 1 milhares de reais é exatamente a 1.000 reais. A alternativa correta é a letra E. Tá bom? Não, isso aqui não é uma questão do Enem, é uma questão simples para vocês perceberem. Mas vocês vão perceber que a partir do momento que vocês dominarem essa leitura de máximo, mínimo e tudo mais, vai ficar tudo certo, tá bom, pessoal? Bom, seguindo aqui, bora começar a leitura do problema aqui, gente. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola, com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura, tá bom? Você tem a figura de um projétil que saiu de cima de uma colina e está caminhando ali e tal, e forma uma parábola, ok? É muito claro isso aqui que nós temos, tá certo? O ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil. O que ele está falando aqui, gente? Ele está dizendo que esse ponto P, bem aqui, olha, aqui embaixo, beleza? Percorre 30 metros desde que em que o projétil atinge o solo, ok? Ou seja, gente, pegou, bem aqui, olha, percorreu aqui, gente, aqui é 30 metros, ok? Nesse ponto em que ele cai, tá? Ele só usou aquele ponto ali como uma forma de representação, tá certo? Bom, ele atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, o terreno, gente, está aqui embaixo. Então, P lá em cima, gente. Isso aqui em cima, olha, 200 metros, a altura máxima. Sim, esse é o y do vértice da função. Mas vamos continuar aqui.
tá certo? A altura máxima do projétil de 200 metros acima do terreno é atingida no instante em que a distância percorrida por P, ou seja, percorreu P e chegou bem aqui, olha. A partir do instante do lançamento é de 10 metros, ou seja, o instante em que ela atinge os 200 metros, que está falando lá em cima, gente, é o quê? É 10 metros, ou seja, lá embaixo, gente, aqui, olha, o instante em que ele atinge os 200 metros, a bala, o projétil, perdão, percorreu quantos metros? Percorreu 10 metros, ou seja, esse 10 metros é o seu x do vértice, tá bom? Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando ele foi lançado? Ele quer saber, gente, quem é esse valor bem aqui, olha, tá bom? Meu Deus, Roberto, é um pouco complicado, né? Mais ou menos, vamos lá. Bom, eu quero que vocês percebam alguma coisa aqui nessa questão. Agora vocês olhem para mim agora. Eu quero que vocês percebam alguma coisa que nós temos nessa questão aqui, tá certo? Se vocês olharem bem para o texto, ele não fornece para você uma função. Ele não te dá uma equação, ele não te dá nada. Ele só dá valores numéricos que nós interpretamos ele e colocamos ali naquele modelo de gráfico que nós temos bem ali, tá bom? Mas caso você queira deixar isso melhor visualizado, você pode desenhar um gráfico, tá certo? Como esse que eu vou fazer bem aqui, olha. Eita, ficou torto. Apaga. Ai, gente. Tá, ficou bem melhor, tá bom? Faça um gráfico aqui bonitinho e tal, beleza? Aqui é Y, aqui é X. Desenhe o que está acontecendo ali, olha. Tá bom? Tipo isso aqui, tá? Mas eu quero que vocês entendam, gente. Esse gráfico, ele continua pra cá, olha. Ok? Ele continua aqui para baixo, ele encosta aqui. Ou seja, existe uma raiz aqui e existe uma raiz bem aqui, tá bom? E nós sabemos que o nosso y do vértice é 200. E ao mesmo tempo nós sabemos que o nosso x do vértice é 10, ok? E que essa raiz aqui é 30, tá bom? Todos em metros, tá certo? O que eu quero que vocês entendam nesse tipo de problema é o que, gente? Vocês precisam perceber, ele não deu uma função pra gente, mas ele deu pra gente um ponto, ele nos deu um ponto, aqui olha, ele deu esse ponto aqui pra nós, tá certo? E ele deu uma raiz, mas ele não deu a outra. Roberto, eu posso descobrir essa raiz? Sim, você pode. E é por isso que nós vamos vir para esse outro quadro bem aqui, olha, e eu quero que vocês acompanhem bastante o raciocínio agora, tá? Não vou repetir o gráfico que nós temos lá, tá bom? Se você quiser dar uma olhada nele, volta o vídeo agora, tá? Mas quero que você lembre disso aqui, olha. Ele falou pra gente, pessoal, que o nosso x do vértice é 10, tá certo? Ele afirmou isso aqui para nós, tá bom? E ele afirmou que a nossa altura máxima é 200, ou seja, y do vértice é igual a 200. O que dá pra gente, pessoal, um ponto V de coordenada 10 e 200, tá certo? Nós temos um ponto aqui, tá bom? Primeiro, gente, a gente precisa descobrir. O quê? O que a gente precisa descobrir? O que nós temos que fazer? Como ele não deu uma função pra gente, a gente precisa usar um recurso que eu expliquei pra vocês logo no começo. E qual é esse recurso? O recurso, gente, é esse bem aqui, olha. F de x igual a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Ah, Roberto, perfeito. Eu preciso descobrir quem é o x', porque eu já tenho duas linhas no caso, né? Tu me falou que o x duas linhas é igual a 30, né? Mas eu não sei quem é o x', então eu tenho que ir atrás dele. Perfeito, você tem que ir atrás dele. Agora, como você vai atrás? Saiba que você tem o x do vértice, dá pra sair por ele, se você se lembrar bem. A gente vai resolver, eu estou querendo clarear um pouco a sua mente com relação a isso aqui, tá bom? Você precisa perceber, gente, que f de x e x aqui, olha, é um ponto. Ok? E ele me dá esse ponto bem aqui, olha. Ok? Ele me dá esse ponto bem ali. Ou seja, com esse ponto eu posso descobrir quem, gente? Eu posso descobrir esse A aqui que eu não tenho. Beleza? Mas Roberto, ele não quer o A. Ele quer esse cara bem aqui que eu vou marcar aqui na imagem da função. Ele quer esse carinha aqui. Perfeito, gente. Ele quer esse cara. E quem é esse cara, gente? Esse cara é o C. Ah, Roberto, mas ele está complicando a questão. Porque se eu quisesse descobrir esse cara, era só pegar pelo y do vértice aqui, olha.
y do vértice aqui, olha, é menos delta sobre 4a. Interessante, então tu precisa do a, né? Da mesma maneira como no y do vértice, no delta tu também precisa do b. E aqui ele não te dá b nenhum. Entendeu a ideia? Não dá para você sair por y do vértice, precisa ser por aqui. Então quer dizer que a única saída é aqui? É, e alguns sistemas de equação, tá bom? Só que eu acho que sistemas sempre é mais complicado para resolver. Então eu prefiro sempre seguir por aqui, tá? Então bora lá, gente. Eu preciso desse C bem aqui, olha. E eu vou chamar esse C, gente, de ponto C, tá bom? E eu preciso determinar coordenadas para ele. Quem são essas coordenadas, pessoal? Essas coordenadas do C é esse cara bem aqui, olha. 0 e Y. 0 e Y, Roberto? Por quê? Porque se nós voltarmos aqui no gráfico que nós desenhamos, percebam, gente, é esse carinha que ele quer, bem aqui, olha. E nesse momento aqui, olha, o C é um valor em Y. Só que o X dele é igual a 0. Lembre-se sempre disso. Isso aqui é leitura de ponto, tá, gente? Plano cartesiano. Toda vez que um ponto estiver em cima do eixo Y, o X é igual a 0. Toda vez que um ponto estiver em cima do eixo X, o Y é 0. Beleza? Sempre vai ser isso. Voltando aqui para a questão, agora bora resolver de bate pronto aqui, olha. Porque o que eu preciso, gente? Eu preciso descobrir o meu A primeiro, tá bom? Bora lá, gente. Aqui é X, aqui é Y, tá? Aqui é Y e aqui, obviamente, são os X. Então, 200 é igual a A, que eu não sei ainda, vezes o meu X. Quem é meu X? O meu X é 10. Menos o meu X'. Roberto, eu não sei quem é X'. Bora calcular ele aqui, olha. X do vértice é igual a X' mais X duas linhas dividido por 2. O meu X do vértice é 10, o meu X' que eu quero descobrir. O meu X duas linhas é 30, dividido por 2. Pegou esse 2 que está dividindo, gente? Passa ele para o outro lado multiplicando. Então, 20 vai ser igual a X' mais 30. O que me implica dizer que X' é igual a 20 menos o 30, porque é o 30 que passa para o outro lado para isolar o X, beleza? Então, X' é igual a menos 10. Achamos o nosso X' aqui, pessoal. Então, fica menos ou menos 10, fecho parênteses duas vezes, vezes o X de novo, que é 10, menos o X duas linhas, que é 30. Fechou parênteses, agora é só resolver. 200 vai ser igual a vezes menos ou menos 10, gente, é mais 10. Então, 10 mais 10, 20, ok? Vezes 10 menos 30, menos 20. Tá bom? Botando parênteses aqui para não confundir os sinais, tá? Bora lá, gente. Se vocês se lembram, a gente fez isso ainda agora. 20 vezes 20 é 400, tá bom? Só que é mais com menos, então dá menos. Ou seja, 200 é igual a menos 400 vezes o A, beleza? Eu quero descobrir o A, então eu tenho que isolar ele. Eu vou passar o 400 dividindo para o outro lado. Então, A vai ser igual a 200 dividido por menos 400. Posso cortar esses zeros aqui livremente e posso simplificar o 2 e o 4 por 2. Minha resposta vai ser o quê, gente? A igual a menos 1 sobre 2 aqui, ok? Roberto, acabou a questão? Não, não acabou, porque isso aqui é só o meu A, beleza? Isso aqui é só o meu A. Eu quero que vocês prestem atenção em tudo que eu fiz, gente. Eu descobri o meu A aqui, por quê? Porque eu vou ter que fazer exatamente tudo que eu fiz aqui de novo. Só que ao invés de usar o vértice que eu usei lá, olha, o 10 e o 200, eu vou ter que usar o ponto C, que é o ponto o quê? 0 e Y, para organizar as mesmas coisas que eu tenho lá. Só que agora, no lugar do A, que eu já sei, eu vou colocar o quê? Menos 1 sobre 2 lá no lugar dele. Percebam aqui, olha, eu só vou apagar todo o slide e eu já volto, tá? Retornando aqui, pessoal, a gente vai continuar agora para poder descobrir agora quem é o valor do Y, tá bom? Se vocês conseguem interpretar aqui, gente, Y é Y e f de x é o nosso Y, tá bom? Então, no lugar do Y, usando o ponto que nós temos, que é o ponto C, a gente substitui ele aqui, olha, Y, ok? Igual a o A que a gente já descobriu, que é menos meio, ok? Vezes o meu X. Quem é meu X, gente? Esse X é o X do ponto. Então, você vê bem aqui, olha, 0, ok? Tá aqui, olha. Ou seja,
0, menos, quem é x'? Menos 10, vezes, quem é x de novo? 0, menos o x duas linhas, que é 30. Acabou! Você tem uma única letra e você vai descobrir quanto é que ela vale aqui, olha. Y é igual a menos 1 sobre 2 vezes menos com menos mais 10 mais 0, 10 positivo, ok? Vezes 0 e menos 30 aqui, tá bom? Se você perceber aqui, gente, olha lá, 10 vezes menos 30, menos 300, tá bom? Menos 300 vezes 1, y vai ser o quê? Menos 300 vezes menos 1. Menos com menos, mais aqui. Então fica mais 300 dividido por 2. O que resulta em dizer que o meu y é igual a 150 metros. E aí você vem bem aqui nas alternativas? Meu Deus, Roberto. Pois é. Tá aqui. Alternativa correta, letra D. Perfeito? Bom, meus queridos, queria agradecer a atenção de vocês nessa aula de hoje, tá? No nosso assunto de função quadrática. Reforço, se você teve alguma dúvida, pode entrar em contato com nós da equipe de matemática, tá bom? Se algo não ficou muito claro e você quer retirar uma dúvida, você pode entrar em contato, obviamente, com a equipe. E se você quiser também, você pode entrar em contato pelo meu Instagram, tá bom? Que eu vou conseguir tirar a sua dúvida, mas por favor, manda uma mensagem à noite, tá? O meu arroba é @robertoleo2. Você pode ir lá, dar uma seguida lá e pode mandar as dúvidas via direct, tá bom? Eu vou responder o máximo que eu puder, se você tiver qualquer tipo de dúvida, tá certo? Mas a gente vai se encontrar no plantão de aula que vai ter e eu vou poder conseguir tirar a maioria das dúvidas resolvendo algumas questões com vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, tenham todos uma ótima semana e tenhamos todos um ótimo ano para poder arrebentar nessa prova do Enem, tá? Um beijo pra vocês e muito obrigado.